Boa noite a todos, muita paz, que as vibrações do Mestre nos envolvam a todos. Vencer na vida. André Luiz, espírito, da sua série do mundo espiritual, teve a oportunidade de nos trazer um termo que não era conhecido antes, que é o termo completista. E ele usou esse termo para poder falar daqueles espíritos que, ao terem vivido aqui na Terra, encarnados, conseguem retornar ao plano espiritual tendo completado, tendo aproveitado todas as oportunidades das suas experiências aqui na vida. E dizendo que esses espíritos são muito raros de retornarem ao plano espiritual assim. E por que ele nos trouxe essa visão de espíritos completistas? Para que nós, enquanto espíritos encarnados, pudéssemos despertar ainda estando na matéria. Para que nós, nos conscientizando, estando no corpo físico, pudéssemos dilatar o nosso nível de consciência para aproveitar mais as oportunidades que nos chegam diante da vida na matéria. Vencer na vida, para a maioria das pessoas, é mais ou menos como aquela visão das Olimpíadas, daquela prova dos 100 metros. Os competidores se preparam, dão o máximo de esforço e apenas um vence. Então, tem um vencedor para 11 perdedores. É a visão de vencer na vida. Vencer na vida é aquela visão daquela pessoa que se destaca em relação às demais. Aquela pessoa que conseguiu um nível de expertise, um nível de vitória no mundo, onde ela conseguiu vitórias no campo da inteligência, no campo do conhecimento, no campo das posses, no campo da beleza, no campo da juventude, no campo do status. E aí, quando as pessoas rolam na sua barrinha das redes sociais, do Instagram, as pessoas buscam colocar as suas melhores fotos dentro daquilo que representa a vitória no mundo. Viagens para lugares interessantes, idas a lugares bacanas, suas melhores roupas, seus melhores filtros, tudo aquilo que de alguma forma representa o que é vitória no mundo. E de alguma forma, se nós buscarmos, nós vamos até encontrar algumas receitas para que a pessoa possa vencer no mundo. Os pais, muitas vezes, no processo educativo, mais se preocupam com relação aos filhos com aquilo que vai representar a vitória no mundo. Os pais se sacrificam, se ausentam de casa para conseguirem os recursos necessários para colocarem os seus filhos nas melhores escolas que eles dão conta. E não tem nada de errado nisso. Para colocarem os filhos naqueles cursos que vão capacitá-los para que possam ter o melhor currículo, os melhores diplomas, para que depois eles possam ter uma profissão que os remunere bem, para que sejam vitoriosos na vida. E quantos pais, de alguma forma, projetam nos filhos aquelas conquistas que eles mesmos não deram conta de realizar. Estimulam os filhos de fazerem cursos que eles não deram conta de fazer. E por aí vai. Buscando se realizar nos filhos. Mas é a visão do mundo, da vitória do mundo. Porque a vitória do mundo ainda é essa vitória daquilo que nós percebemos sensorialmente.
A vitória, né, na vida é aquela vitória que pode ser medida muitas vezes por cifras, que pode ser medida muitas vezes por uma roupa que a pessoa pode vestir, ou por um carro, um automóvel que a pessoa pode ter. E aí, dentro disso, muitas vezes a gente encontra até uma certa distorção neste entendimento. Porque Jesus, ao ter um encontro lá com o jovem rico, ele fala para os seus discípulos: em verdade, eu vos digo que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas é lógico que Jesus falava por metáforas, isso daí era uma parábola que ele trouxe. E tudo aquilo que Jesus ensinava, ele não ensinava no sentido literal, ao contrário do que muitas pessoas buscam compreender. Ele falava o espírito imortal que nós somos. Então, quando ele dizia do rico, do camelo, né, ele estava usando de figuras, né, de linguagem. Ele falava para pessoas com termos que eram aquelas comuns, termos comuns para as pessoas ali no seu tempo. O camelo não é o animal camelo passar pelo buraco de uma agulha. É porque o termo camelo era usado para falar daquela corda grossa que era feita utilizando, né, do pelo do camelo. Então eles faziam uma corda, quase como se fosse uma corda naval. E aí a gente imagina, né, como que uma corda grossa vai passar pelo buraquinho de uma agulha. Ele está usando de uma metáfora muito semelhante àquela da porta estreita. Né? Porque o buraco da agulha é aquela pequenininha, né? Um buraco muito pequeno, você precisa de uma corda muito fina, uma linha muito fina para passar por ali. Então é nesse sentido. Quantas vezes, né, a pessoa representada aí pela vivência, pela porta larga, ela não vai conseguir, né, passar por um buraco de uma agulha, né? É a vivência do mundo, né? O rico não é o rico necessariamente de recursos financeiros que Jesus estava dizendo, não. Ele estava falando daquele rico de orgulho, rico de vaidade, rico de egoísmo. Esse tipo de riqueza, rico de apego, rico de dominação, né, rico de busca de prazeres sensoriais, sensualistas. É esse tipo de riqueza que impede da pessoa entrar no reino dos céus. É nesse sentido. Porque se nós pegarmos aí o rico, né, existem ricos que são desapegados, existem ricos que são bons. Assim como existem pobres que são desapegados, existem pobres que são bons. Assim como existem ricos que são apegados, orgulhosos, vaidosos, egoístas. Assim como existem pobres nestas mesmas condições. Não diz respeito à classe social da pessoa. Isso é um estado de espírito, é estado interior. Então é nesse sentido que a gente deve buscar este entendimento. Vencer na vida, se nós buscarmos numa visão do mundo, ela muitas vezes ela pode estar ligada a uma referência que a pessoa tem no seu grupo de convivência, no seu grupo social. Então, de modo que para uma pessoa vencer na vida pode representar juntar 100 mil reais. Para outra pessoa pode representar juntar 1 milhão e por aí vai. Isso daí não tem limite, porque depende da referência que a pessoa tem. Então, cada pessoa vai ter uma referência diferente, cada pessoa vai ter um princípio diferente. Para algumas pessoas, vencer na vida vai ser dar conta de transcender a referência dos próprios pais. É uma referência. Vencer na vida
pode representar superar os próprios limites. É uma coisa muito particular de cada um mesmo. Vencer na vida vai representar sair da zona de conforto, fazer esforços que façam com que a pessoa cresça. E aí é na área de entendimento de cada um. Pode ser no campo material, pode ser na área social, pode ser no campo moral, pode ser na área familiar, porque essa superação diz respeito às necessidades de cada um. Então, diz respeito àquilo que cada um vai entender. Mas vamos buscar entender assim, e para Jesus, o que representa vencer no mundo? É provável que tenha uma visão diferente. Quando Jesus estava junto dos seus discípulos, naquela que ficou conhecida como a última ceia, ou a Santa Ceia, e isso nós vamos encontrar no Evangelho de João, no capítulo 16, Jesus diz o seguinte para os seus discípulos, numa tentativa de instruir todos os seus discípulos com vistas à continuidade, porque esses ensinamentos valem para os novos discípulos também. Mas era uma visão consoladora. Jesus disse o seguinte: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Porque nesse afã, nos esforços de vencer na vida, as pessoas muitas vezes se inquietam, se perturbam, perdem o sono, perdem a saúde, perdem o contato com as pessoas que amam, perdem o contato, às vezes, com aquilo que é de maior valor para as suas vidas. Então, por isso Jesus disse: tenho-vos dito isto para que tenhais paz. No mundo tereis aflições. Então, Jesus trouxe uma visão muito clara, porque é lógico, nós habitamos um mundo de provas e expiações. O mundo de provas e expiações é, nas categorias de mundos, dos mundos mais primitivos que existem. Abaixo do mundo de provas e expiações só existe um mundo primitivo, que é aquele destinado às primeiras experiências humanas, que logicamente nós já transcendemos, porque os habitantes do planeta Terra já trazem características de inteligência, de uma certa moralidade, mas ainda de um primitivismo que nos coloca em ligação com as escalas inferiores, porque ainda é característica de um mundo de provas e expiações o sofrimento em decorrência do estilo de vida daquilo que nós nos apegamos. Egoísmo, orgulho, vaidade, predominância da matéria em relação ao espírito, são estados daqueles que se vinculam ao planeta Terra, estando encarnados ou desencarnados. Então é natural que quem vem encarnar aqui na Terra passe por aflições. É difícil conviver com pessoas difíceis, a gente tem que saber disso, porque nós também somos difíceis para os outros. Se nós já estivéssemos muito bem resolvidos, nós provavelmente ou seríamos espíritos missionários, ou nós não estaríamos aqui agora. Nós estaríamos numa conferência em Júpiter, o Saturno, em Sírios, em um mundo superior. Então, se nós estamos aqui, é porque nós temos ainda a necessidade das experiências de um mundo como esse.
Então, as aflições que a gente vive aqui são aflições necessárias. É para que a gente não se acomode, é para que a gente se inquiete. Porque se a gente estiver muito sintonizado com esse mundo, a coisa não está boa, não. Quem estiver nesse mundo e falar assim, nossa, eu estou extremamente confortável neste mundo, quer dizer que a coisa não está boa, viu, gente? Quem está aí carregando esse sentimento de tranquilidade, de conforto, eu digo para vocês, olha, na transição é provável que a gente se encaminhe para um mundo mais primitivo. Porque a Terra está nesse período de transição se encaminhando para um estilo novo de vida. Então, o estilo novo não encontra ressonância com o mundo de hoje, não. Nós estamos vivendo exatamente uma mudança de paradigmas no mundo, que diz que há um conflito entre duas gerações. A velha geração, que é aquela que traz o objetivo de se manter aqui neste mundo, onde prevalece o orgulho, o egoísmo, a vaidade e todos os vícios morais, que são a antítese das virtudes. E a nova geração, que são aqueles espíritos que já têm mais consciência, que buscam já desde agora viver um mundo de regeneração, com os valores da fraternidade, do amor, aqueles valores que apontam para os ensinamentos do Evangelho. Então, nós vivemos aquele período que, assim, é muito claro enxergar o que é joio, o que é trigo, porque as pessoas não têm mais vergonha, não, elas escancaram e mostram como elas estão. Quem está errando, está batendo no peito com muito orgulho, eu sou assim mesmo, e quem está acertando, está bancando de acertar, apesar do mundo fazer uma propaganda de valores, pendendo aí para a velha geração. Mas como é que pode Jesus falando assim, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo? Então, é importante a gente prestar atenção nisso, porque Jesus não venceu no mundo, ele venceu o mundo. Porque nós sabemos do desfecho dessa história. Neste momento, Jesus estava comemorando a ceia, comemoração da Páscoa. Era uma das festas principais no judaísmo. Jesus, ele era judeu. E ele estava comemorando com seus discípulos num sentido de despedida, porque seria a última vez que ele cearia com os discípulos. Dali a gente conhece todo o percurso. Ele iria com eles para o Monte das Oliveiras, ele iria fazer preces, ele iria pedir para Pedro, Tiago e João, fiquem acordados, rezem comigo, orem comigo. Eles iriam dormir, Jesus iria voltar lá, acordem, eles iam dormir de novo, ele ia chamar outra vez, acordem. Judas iria chegar com os guardas. É isso tudo que aconteceu. Aí o que acontece é que Jesus seria preso, agredido, julgado, traído. Os seus amigos, os discípulos que ele tanto amava, iriam fugir dele por medo. Ele iria ser crucificado, ele iria morrer. Aos olhos do mundo, Jesus não foi um vencedor, aos olhos do mundo. Mas ele já sabia disso tudo, porque ele já havia antecipado isso, vamos lembrar disso. Ele não havia escondido nada disso dos seus discípulos. E ainda assim ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, vencer o mundo, ele venceu as dificuldades do mundo. Ele venceu as tentações do mundo, as provas do mundo, as traições, todos esses testes que para nós são testes difíceis, porque são mesmo. Para espíritos ainda inferiores, que ainda não fizeram essas conquistas, esses testes são verdadeiras tentações para a queda. Então, vencer o mundo é difícil, porque os obstáculos principais,
eles não estão fora, eles estão dentro. Os obstáculos principais, eles apontam para conquistas de valores que dizem respeito a, primeiro, uma superação aqui dentro de nós, a uma visão de mundo que transcende a visão comum, corriqueira, da grande multidão, da grande massa. Porque a visão da massa é essa visão que diz: eu no seu lugar faria de outro jeito. Eu faria isso e aquilo outro. Não, eu acho um absurdo o que aconteceu, então tem que ser assim. A visão do mundo é essa. É aquela visão do julgamento, é uma visão rasteira. É aquela visão comum. Então, a visão do Evangelho em relação a essas situações é uma visão que muitas vezes, aos olhos do mundo, vai ser uma visão de derrota. E quem está disposto a bancar isso daí? Você está nas redes sociais, as pessoas te conhecem. Acertar diante do Cristo, acertar com Jesus, muitas vezes significa derrota no mundo material. Mas e aí? Como é que fica? Porque a visão materialista é essa visão que deturpa, aquilo que, na verdade, é o principal. A gente vai lembrar. O essencial é invisível aos olhos. Aquilo que é o principal, a gente não vai ver, a gente não vai tocar com os olhos materiais, com as nossas mãos materiais. Aquilo que é o principal diz respeito a uma visão superior. Porque é necessário reformular os nossos conceitos, é necessário dilatar a nossa visão de mundo, é necessário a gente dilatar a nossa visão de paz. Jesus falou: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Quantas vezes a criatura vence no mundo diante desses valores que brilham, que aparecem, que se destacam na visão das massas ou na visão material, mas que não trazem paz no coração. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, ele tem um capítulo que se chama Paz do Mundo e Paz do Cristo. E aí Emmanuel vai trabalhar também um versículo de João, quando Jesus diz assim: a paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não vou-la dou como o mundo a dá. E aí Emmanuel vai esclarecer para a gente que existe uma diferença grande entre a paz do mundo e a paz do Cristo. Porque a paz do mundo, na maioria das vezes, é aquela paz da ociosidade, da opulência, da preguiça, da irresponsabilidade, do ócio. É aquela paz de quem está com as férias bem remuneradas ou com a aposentadoria bem paga, sem precisar de se preocupar com nada. Essa é a visão do mundo. As pessoas dizem: quando eu me aposentar, ganhando X ou tendo juntado Y, aí eu estarei em paz. É a visão das pessoas. Mas a paz do Cristo não tem nada a ver com isso. A paz do Cristo, ela tem a ver com uma consciência tranquila, e que muitas vezes é exatamente o oposto disso. A paz do Cristo muitas vezes é trabalho, encontro com dificuldades, responsabilidades duras. Essa é a paz do Cristo. Então a paz do Cristo é aquela pessoa que se responsabiliza, que assume
aquilo que se comprometeu. Porque nós deveremos nos lembrar, nós não somos seres materiais em busca de experiências espirituais. Nós somos espíritos imortais, que necessitamos da reencarnação para vivenciar experiências que despertem, que dilatem cada vez mais os nossos potenciais de filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos espíritos que trazemos em nós essa centelha divina que precisa virar uma chama. Centelha virar chama, vocês entendem, né? A centelha, vocês lembram do Magic Click? Aquela faísquinha que a gente usava para ligar os fogões, né? Hoje em dia é tudo elétrico, que dá aquela faísquinha também. Então essa é a centelha, é aquela faísquinha. Mas o objetivo é fazer essa centelha virar uma chama. E chama não é bem uma chama. Lembra que chama é como se fosse uma energia luminosa. É isso. É despertar esse potencial luminoso que nós temos, que só vai se irradiar na medida que a gente começa a expressar esse potencial de espiritualidade que nós temos. Geralmente a gente usa o termo fulano de tal é um espírito de luz. E a gente fala isso se referindo a alguém que a gente admira pelos seus valores, pelos esforços que vem fazendo, né, por estar agindo dentro daquilo que a gente considera assim, olha, essa pessoa tem valores nobres, eu admiro. Quando eu crescer, eu quero ser assim, né? Então é isso, né? É expressar isso. Mas a questão é que não é uma competição, porque esses valores todos nós temos, e todos nós temos que despertá-los, irradiá-los. Então a visão espiritual é essa, que faz com que a gente esteja na matéria, estejamos no mundo, sem sermos do mundo, né? E isso é uma visão difícil. Por isso muitos espíritos, quando estão na erraticidade, se preparando para encarnarem, entram numa crise de ansiedade lá antes de reencarnarem. Porque você já pensou? Você está no plano espiritual, você está consciente de quem você é. Você está consciente das suas dificuldades e do trabalho a fazer. E você está consciente de que você vai encarnar e vai esquecer tudo aquilo que você sabe enquanto você está no plano espiritual. Aí tem espíritos que começam a entrar numa crise de ansiedade antes de encarnar. Exatamente pelo receio de errar aqui. Mas a gente vai lembrar que tudo aquilo que a gente adquiriu, nada se perde. O esquecimento do passado, ele está encoberto por um véu. Na medida que a gente busca, que a gente estimula, essas conquistas vão reaparecendo como tendências, como necessidades de buscas, como insatisfações com o mundo. Porque tem pessoas que dão conta de passarem um domingo inteiro jogando conversa fora até a noite. E tem gente que fala assim, meu Deus, eu não dou conta disso não. Será que eu tenho algum problema? Não, você não tem problema. Se você não se adapta mais a esse estilo de vida, é porque você já tem valores, você não tem problema. Você tem soluções. Você precisa simplesmente de seguir neste caminho que você já identificou como uma inadaptação ao ócio, a jogar conversa fora, a ficar bebendo o tempo inteiro. E aí você vai para as tarefas, você vai para a leitura, você vai para as meditações, você vai fazer buscas que de repente você vai falar assim, gente, ninguém que eu conheço está buscando isso aqui assim não. Mas é só durante um tempo. Depois você começa a encontrar pessoas que estão em buscas semelhantes. Aí você fala assim, ufa, eu achei que eu era um ET. Porque tem gente que acha, né,
que veio caído aqui de paraquedas, nasceu na família errada, que veio de outro planeta. Aqui, não se preocupe, todos nós viemos de outros mundos, viu? Todos nós que estamos aqui na Terra. Somos espíritos caídos de outros mundos. Quando a gente estuda lá sobre os exilados de Capela, Capela é um dos mundos de espíritos caídos que vieram para cá. Existem vários outros. Os habitantes da Terra, na grande maioria, são assim, espíritos que precisam se recompor, que chegaram naquele período que caíram dos outros mundos. Mas o objetivo é que dessa vez a gente acerte, né? Então esse período não é novidade para a gente não, viu gente? Esse período de transição não é novidade para a gente. Nós já passamos por isso antes. Provavelmente muito inconscientes. Agora, provavelmente com mais lucidez. Então, essa paz do mundo é diferente da paz do Cristo. Emmanuel diz assim: há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. São esses que venceram no mundo, muitas vezes se equivocando, se sentindo assim, os vitoriosos dentre todos. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser muitas vezes o sono enfermiço da alma. Busca desse modo aquela paz do Senhor, que excede o entendimento, por nascida e cultivada, portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Então, quando a gente fala da paz do Cristo, ela não é essa paz exterior. Às vezes a pessoa está exteriormente vivendo um período turbulento, conturbado, de provas difíceis, mas aqui no campo íntimo, no campo da consciência, é alguém que se encontra com essa consciência tranquila de estar cumprindo os deveres. E é isso que vai fazer a diferença. Então, é aquela outra passagem, né, aquela parábola que Jesus fala assim: mas o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Né? Então, é a parábola do rico e de Lázaro, né? Trabalhou, derrubou celeiros, construiu outros maiores para juntar. E aí, naquela noite, quando ele estava falando assim: nossa, agora eu posso desfrutar de tudo isso que eu juntei. Aí Deus fala assim: louco, esta noite pedirão a tua alma. Ou seja, na hora que ele acha que vai desencarnar, para poder dizer o seguinte: nós somos somente usufrutuários das coisas do mundo. Então, a experiência na matéria, a gente nasce sem nada, nós nascemos nus, simbolicamente, não possuindo nada. E aí nós vamos nos deparando com as experiências que nos permitem ter coisas, mas essas coisas são simplesmente um material didático, um material pedagógico, para que a gente viva experiências. E o objetivo dessas experiências é enriquecer a nossa alma. Não é a gente se apegar às coisas materiais, porque tudo aquilo que a gente toca, sem exceção, até o nosso corpo material, ele é um empréstimo. Vai chegar o dia que nós iremos deixar tudo isso aqui e iremos retornar à pátria espiritual, onde a gente vai fazer uma contabilidade, não material, mas uma contabilidade espiritual. Vamos pesar na balança se nós estamos saindo daqui tendo crescido em valores, né, nas experiências que foram propostas, muitas vezes por nós mesmos. Então,
é necessário a gente despertar a nossa consciência para esses valores. Porque esses valores do mundo, eles são valores que são muito atraentes. Quando nós encarnamos, muitas vezes, nós entramos num estado meio que de hipnose. Nós ficamos hipnotizados por uma coisa que é totalmente limitadora. Pensa uma criança ou um adolescente que descobre um jogo, um game, e fica ali horas e horas jogando, porque tem que passar de fase, porque está com a dopamina a 1000 naquilo ali, e não quer saber de dormir, não lembra de ir no banheiro e esquece de comer. Por que acontece isso? Porque ele está hipnotizado naquele jogo. Então ele deixa de viver a vida para viver aquele jogo. E aí ele quer saber tudo do jogo. Quando ele sai do jogo é para entrar no YouTube para ver um outro jogando aquele jogo, para saber como é que faz para passar daquela fase, para ele voltar depois e jogar aquilo ali também. E aí ele vai e fala assim para o pai e para a mãe: você sabia que tem gente que ganha 20, 30 mil por mês jogando? Eu tenho futuro. Eu posso ficar rico jogando videogame. É uma hipnose. É uma hipnose. Esse daí é um mecanismo de racionalização, né? Para justificar por que fica tanto tempo ali jogando. Porque os jogadores de games profissionais, eles ganham mesmo. Mas é tipo 1 em não sei quantos milhões que vão ganhar a vida jogando videogame. Mas é isso, quando a gente encarna, muitas vezes nós entramos nesse estado de hipnose. Assim como o adolescente que acha que a vida dele é o game ali, e a vida dele é aquilo, nós também muitas vezes ficamos presos àquilo que a gente enxerga e toca, e nos esquecemos de quem nós somos de verdade, em essência. E aí então nós passamos a valorizar símbolos, ícones, coisas que representam a vitória no mundo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, no item 12, nós temos uma mensagem do Espírito Adolphe, bispo de Argel. Ele traz outras mensagens também no Evangelho segundo o Espiritismo, mas essa mensagem nos interessa em especial, porque ele toca exatamente nesse assunto que nós estamos falando. E ele então, num momento da mensagem, ele diz assim: porque tendes em tão grande estima aquilo que brilha e encanta os olhos mais do que o que toca o coração? Por que nós nos prendemos muito mais àquilo que os olhos percebem do que aquilo que a gente sente de verdade? Existe uma pesquisa em marketing, neuromarketing, né, que eles buscam descobrir sobre neurotransmissores, estimulação cerebral diante das compras. E aí eles avaliaram pessoas que acabaram de comprar um carro novo, 0 quilômetro, e foram verificar o cérebro dessas pessoas. Dopamina lá nas alturas. A pessoa entra no carro, cheirinho de carro novo, estímulo novo ali, o carro é diferente, o painel é diferente, olha por fora, bonito. E aí, na primeira semana, dopamina lá nas alturas. Mas quando a pessoa entra na segunda semana, sabe o que acontece? A dopamina volta no mesmo nível que estava quando a pessoa estava com o seu carrinho velhinho lá. Não tem mais diferença. O carro novo se tornou comum, não chama mais atenção, não estimula mais. Ou seja, esses ícones que trazem uma certa alegria, essa alegria de curtíssima duração.
Um carro novo traz uma mudança no seu cérebro por uma semana. Depois aqui não faz diferença. Você vai entrar no carro com a mesma sensação que você tinha do seu carro velhinho lá. Não é diferente. O seu cérebro não identifica ele mais como novo, já se tornou comum. Mas num primeiro momento, quando a gente vai buscar, a gente não tem problema comprar carro novo não, tá? Só estou trazendo aqui dados para a gente ver que as coisas materiais, elas não são aquelas coisas que vão encher o nosso coração. Elas vão encher os nossos olhos. Mas depois de um tempo também, já perdem a graça. E aí você vai falar assim, não, então acho que eu preciso de um carro de outra categoria. E esse troço não tem fim, viu, gente? Quem pode vai estar sempre buscando mais, mas não vai atender de verdade. Tem aquela outra pesquisa das pessoas no leito de morte, pesquisa em tanatologia, e aí perguntaram, se você pudesse voltar no tempo, o que você mais faria na sua vida? Não teve ninguém que falou assim, olha, eu trabalharia mais, eu teria salários melhores, eu compraria um carro mais top do que o que eu tive, eu teria uma casa maior. Ninguém. Sabe o que as pessoas diziam? Nossa, eu passaria mais tempo com meu filho, com minha filha, com a minha esposa, com meu marido, com a minha mãe, com meu pai, com as pessoas. Fala de relação. As relações, sim, tocariam mais o coração. Ainda bem que existe reencarnação, né, gente? Porque até essa conscientização no leito de morte serve como um start para a próxima existência. Porque nós, de alguma forma, programamos a próxima encarnação já desde agora, vocês sabem, né? Conforme a gente vai vivendo agora, nós já estamos programando a próxima. Conforme a gente vai vivendo, nós vamos criando necessidades ou facilidades já para a próxima existência. Então, é isso que o Adolf está dizendo aqui. Olha o que mais que ele fala. Porque o vício na opulência é objeto de vossas adulações, enquanto só tendes olhar de desdém para o verdadeiro mérito que se guarda na obscuridade? Que um rico devasso, perdido de corpo e alma, apresente-se em qualquer parte, e todas as portas lhe são abertas, todas as atenções lhe são dirigidas, enquanto que há um homem de bem que vive de seu trabalho, apenas por condescendência, se concede um gesto de proteção. Quando a consideração que se dá às pessoas à medida pelo peso do seu ouro que possuem, ou pelo nome que têm, que interesse elas podem ter em corrigir-se de seus defeitos. Então, o que ele está chamando a atenção? É que, como as pessoas valorizam mais aquilo que diz respeito à aparência, e ignoram aquilo que é de valor moral, valor real, de alguma forma nós estimulamos as pessoas a continuarem fazendo as buscas só pela casca, e não pelo valor real, que diz respeito ao sentimento, à consciência. Aí vai ter gente que, a qualquer custo, vai querer vencer na vida. Por isso, corrupção e outras coisas mais. A pessoa quer vencer a qualquer custo, porque o que vale no mundo diz respeito à casca, à aparência. Tinha uma propaganda antiga, que eu não vou falar que era bem do meu tempo, porque eu posso dizer que eu sou de todos os tempos, mas era uma propaganda velhinha que dizia o seguinte: o mundo trata melhor quem se veste bem. Era uma propaganda de roupa. Vocês lembram disso, né? Essa propaganda era conhecida. Então era para falar isso. Se a pessoa está bem vestida, qualquer lugar que ela entra, todo mundo... Se a pessoa está mal vestida, ela pode ser, assim, um espírito de luz, missionário. A pessoa vai
Nossa, essa pessoa, o que ela está fazendo aqui, né? Até destoa. Então é assim que nós julgamos no mundo. A gente não vê o valor da pessoa, a gente vê a casca e a aparência. Então a gente de alguma forma acaba reforçando isso aqui no mundo. Ele está chamando a atenção aqui em relação para que nós despertemos para aquilo que é essencial. Não é para a gente, então vou dar tudo que eu tenho para ficar na pobreza. Não, se você ficar na pobreza, você vai ser um peso para os outros. Não faça isso. Trabalhe com dignidade, viva a sua vida, aprenda gestão financeira e por aí vai. Mas não fique preso só nisso. Estude aquilo que vai te estimular a ser alguém melhor. É nesse sentido. Então, essas distorções precisam de mudar. Nós deveremos lembrar, aquilo que Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. O reino de Deus não vem com a aparência interior. O reino de Deus é um estado íntimo, é estado de espírito, é estado emocional. Lá no livro Boa Nova, Jesus fala o seguinte: o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Coração tem a ver com sentimento. Obra divina, obra de Deus. Deus vai trabalhar em nós esses valores, de modo que a gente sinta a vida de um jeito diferente. Então, aquilo que toca o coração é o que é o mais importante. Então, as vitórias do mundo são aplaudidas. As vitórias no campo íntimo, ninguém vai ficar sabendo, porque só você que vai sentir essas vitórias. Percebe? As vitórias no campo íntimo, elas são solitárias. As vitórias do mundo, você vai aparecer, vai ter muitos likes no Instagram, e por aí vai. Mas essas vitórias no mundo íntimo são as principais. Ainda no livro Boa Nova, Jesus fala o seguinte, sobre os vencedores do mundo e os vencidos do mundo. Então, os vencedores do mundo são aqueles que geralmente estão muito preocupados em manter as suas conquistas. Não sobra muito espaço mental para outras coisas. Mas Jesus fala que os vencidos do mundo, aqueles que enfrentam as derrotas de toda a sorte, aqueles que estão desiludidos, sofrendo, são aqueles que geralmente mais abrem o coração para as coisas que vêm de Deus. Porque é exatamente na hora da derrota que a gente mais busca Deus. Quantas vezes a criatura está sofrendo, está doente, está obsidiada, ela vem na fraternidade, toma passe, tira o receituário, vem. Mas na medida que ela vai melhorando, ela vai esparçando as vindas. Olha, hoje eu não posso não, porque eu estou muito cansado por causa do meu trabalho. Semana que vem eu vou. E aí a pessoa vai deixando e não vem mais. Até sofrer de novo. Aí ela lembra. Vocês veem como é que o sofrimento é importante para a gente ainda, né? Se não fossem as lutas do mundo, a gente muitas vezes se acomodaria. Mas as lutas do mundo, elas têm esse objetivo de despertar em nós o melhor, em termos de inteligência intelectual e de inteligência emocional. Então o Espiritismo, ele vem nos lembrar de que nós somos espíritos imortais e que nós estamos aqui na vida para viver experiências que vão atritar, que vão mexer com a gente, para que nós possamos, então, crescer no campo das experiências, no campo da luta, porque o foco não é material. Quando Deus nos enxerga, Ele não quer que a gente simplesmente, Ele não quer que a gente sofra, de modo algum, viu? Apesar da Terra ser um planeta de provas e expiações,
Não é o objetivo de Deus para a gente aqui na Terra o sofrimento, não. O nosso sofrimento, ele diz respeito à escolha nossa. Qualquer um de nós pode escolher a felicidade quando quiser. A felicidade relativa ao grau de evolução em que se encontra. Então, o Espiritismo ele vem nos lembrar que a lei é de progresso, de crescimento. Então, que as experiências do mundo são as provas que propiciam testes para que a gente possa ascender, nos tornarmos melhores, espiritualmente falando. Então, que nós temos o livre-arbítrio para que a gente possa aprender a amadurecer com escolhas que nos levam cada vez mais para um campo maior. Então, vencer na vida, na visão do Espiritismo, é tirarmos proveito da nossa encarnação, enquanto espíritos imortais, para que nós possamos, então, voltar para o mundo dos espíritos como espíritos completistas, que completaram os compromissos assumidos no plano espiritual, que conscientemente se esforçaram, mesmo lutando e sofrendo aqui na Terra, não se revoltaram e buscaram dilatar cada vez mais no campo da inteligência e no campo do amor. Aí sim, é uma vitória no mundo. Gente, muita paz para todos, fiquem com Deus, até a próxima vez.